agora eu vou falar pra vocês assim, o meu caminho, sabe, o caminho que eu percorri pra chegar até aqui, tá? Esse caminho, a minha trajetória, gente, ela demorou assim 10 anos, tá? 10 anos, eu não sabia que eu ia acabar fazendo cosmetologia, que eu ia me tornar uma cabeleireira. Eu não imaginava isso, mas o meu goal, o meu sonho, os meus planos sempre foi em ter o meu salão. Isso eu sempre soube que eu teria, que seria essa área de beleza e que eu teria o meu salão. Então, eu sempre, tudo que eu fazia acabava sendo ligado a isso, tá? Então, assim, é outro ponto também, que se a gente tem um sonho, tem um plano, uma trajetória, realmente você fala, isso aqui que eu quero pra minha vida, não importa o caminho que você tome, às vezes até você chegar lá, desde que você não perca o foco, sabe? Desde que você não faça coisas que você começa a ver que tá te levando pra um lugar totalmente diferente e que aquilo ali às vezes não vai ter volta, não tem como você acabar sendo aquilo que você planejou ser ou planejou fazer, entendeu? Então até lá, se você tiver de fazer várias outras coisas para poder chegar onde você quer, faça. Que foi o meu caso, por exemplo. E vim pra cá, voltei para os Estados Unidos, que eu já tinha morado antes aqui. Aí voltei pra cá. Não tinha meu documento nem nada. E eu não tinha meus aparelhos, quando eu voltei pra cá eu não tinha meus aparelhos. Não conhecia ninguém pra cidade onde eu fui. Pra cidade onde eu fui morar, eu não conhecia praticamente ninguém lá. E aí, o que eu fiz? Eu fui trabalhar no McDonald's. E eu trabalhei no McDonald's por um mês. Porque eu queria comprar as minhas máquinas. Eu queria juntar dinheiro pra poder comprar as minhas máquinas de estética. Então eu trabalhei no McDonald's por um mês. Só que mas eu queria mesmo trabalhar no McDonald's, que era pertinho. Só que na época eles não estavam precisando, tá? E eu fiquei insistindo até eu conseguir trabalhar lá. E Deus também abriu as portas, literalmente, pra mim lá nesse outro Dunk. Então eu trabalhei com eles até por uns 4, 5 meses. Juntei o dinheiro, comprei minhas máquinas. E aí eu conheci também, as minhas primeiras clientes foi com as meninas que eu trabalhava no Dunk. E eu fui e montei meu espaçozinho, era na minha casa mesmo, eu tinha um espaço separado. E aí eu montei meu espaço lá e eu comecei a trabalhar, eu comecei a atender meus clientes, começou assim, era bem pouquinhas, eu atendi uma pessoa por semana, 2 pessoas por semana, e assim foi indo, e graças a Deus eu formei minha clientela, eu passei a viver realmente assim, eu vivia a maior fonte de renda mesmo, assim, era do meu trabalho, da estética. E aí, o que aconteceu? Só que aí eu queria mais, eu queria estudar, eu queria continuar estudando. Só que nessa época eu não tinha inglês, entendeu? Eu não falava nada, praticamente nada mesmo de inglês, porque 95% dos meus clientes eram americanos, brasileiros. Os americanos que eu tinha não importava, eles sabiam que eu não falava inglês e eles não importavam, entendeu? Então assim, eu trabalhei assim por 5 anos. Daí eu comecei, aí eu falei, não, eu quero mais, eu quero continuar estudando. Então pra isso eu fui pra uma escola de inglês. E outra benção, outro dia eu falo dessa escola, tá? E essa escola era uma escola assim maravilhosa, eu estudava de 9 da manhã a meio-dia, mas eu ficava nela até 3 horas da tarde, porque eu trabalhava na recepção dela, eu trabalhava 3 horinhas todo dia. Aí eu explico pra vocês depois o porquê que eu trabalhei, tá? Que eu fazia, eu ficava nessa escola. Se vocês quiserem, deixa um comentário aqui abaixo que eu explico tudinho pra vocês, tá? Mas essa escola foi uma benção mesmo. Eu estudei nela, eu acho que por um ano nela, assim, um ano certinho. Porque eu terminei meu programa todinho nela de inglês. E antes de eu terminar essa escola, eu adoeci. Aí foi num período que eu adoeci, foi um período na minha vida que aí eu parei de trabalhar. Eu saí da escola, eu parei de trabalhar e fiquei assim em tratamento por 8 meses, 9 meses. Eu fiquei me tratando. E aí quando eu voltei, quando eu tava pra poder voltar pra trabalhar, então eu falei, olha, já que agora eu parei, e eu continuei pedindo a Deus, comecei orando, porque eu tinha aquela vontade muito grande, sabe?
de falar o inglês, eu tinha vontade de crescer aqui no país, eu queria mais. Então, eu fui e peguei, aí eu conversando com uma amiga, teve uma amiga que foi na minha casa, e eu conversando com ela, aí ela me disse, faltava tipo 2 sessões pra poder acabar meu tratamento. Aí uma amiga disse pra mim, ah, Sandra, eu tenho uma amiga que tem um salão tal, era americana, se você quiser, eu converso com ela pra você ir trabalhar lá. Então eu falei com ela assim, ah, eu quero. Eu sei que ela saiu da minha casa, acho que no mesmo dia ela conversou com ela me ligou, e aí a dona do salão me ligou pra poder fazer uma entrevista. Aí eu fui, fiz a entrevista com ela, então foi tudo assim, ó, tudo encaminhando, sabe? Eu saí da escola, o contato, o inglês que eu tinha aprendido já na escola, quando eu fui fazer meu tratamento, tipo, eu chegava com os médicos, então eu passava muito tempo assim, indo pro hospital, eu decidi, quando eles perguntassem se eu queria intérprete, eu falava, não, eu não quero. Porque eu falei, agora é o momento de aquilo que eu aprendi, eu colocar aqui em prática. E aí daí eu não pegava intérprete, então era uma maneira também, se você, sabe, quer falar inglês, tem que estar em contato com eles, sabe? Tem que colocar mesmo. Eu sei que dá um medo, sabe? Assim, às vezes um aperto que a gente passa, mas é no aperto que a gente cresce, entendeu? Aí eu fui fui trabalhar no salão com ela. Aí trabalhei com ela alguns meses lá. Foi excelente pra mim. Foi muito bom mesmo, sabe? Assim, um crescimento. Só que aí quando eu tava lá dentro, aí começou aquele conflito pra mim, porque eu comecei a ver, aí eu comecei, tipo assim, aquela quantidade de cabeleireira lá, tal, e aí eu falei, gente, pra eu estudar e pra eu continuar trabalhando aqui, não tem como, porque o horário que tipo, é muito difícil, porque no salão o horário do mais movimento, tipo, é na parte da tarde, e eu não tinha, e eu falei, pra poder eu sobreviver, tipo assim, às vezes com o dinheiro que eu tenho, que eu ganho aqui, e estudar ao mesmo tempo, por mais que eu pudesse pegar o financiamento do governo, tipo, não teria como, sabe? Porque eu teria que estudar, tipo, à noite e trabalhar durante o dia. Porque se eu trabalhasse durante o dia, eu iria ficar na escola de 9 às 5 da tarde. Então era bem complicado, não tinha como. Aí foi quando eu comecei de novo, comecei a orar a Deus, pedindo a Deus assim, pra abrir portas pra mim, me direcionar profissionalmente, o que eu iria fazer e tal. E aí foi quando realmente assim eu me distanciei praticamente, quase assim, completamente da área da beleza. Eu me distanciei, eu acho que mais de 1 ano, sem trabalhar mesmo assim com a beleza, que foi quando eu falei, então eu vou começar a trabalhar como babysitter, porque babysitter você faz um dinheiro bem legal, me dá condições, eu vou trabalhar durante o dia e eu tenho condições de estudar à noite. Aí eu fiz isso, aí eu comecei a trabalhar como babysitter, só que aí antes de eu começar a estudar pra cosmetologia, foi quando eu fui e fiz meu curso de maquiagem. Na verdade, o início de tudo assim, eu não seria mesmo cosmetologia que eu queria fazer, eu ia continuar estudando assim, estética, sabe? Eu ia pra escola de estética e continuar estudando estética, não iria estudar cosmetologia. Foi isso mesmo. Aí eu fiz maquiagem, só que quando eu fiz maquiagem, o que aconteceu? Eu comecei de novo assim, trabalhando, fazendo maquiagem e continuando trabalhando como babysitter. Algumas clientes começaram a perguntar, você faz penteado? Quando eu ligar pra poder pedir uma maquiagem, me perguntaram se eu fazia penteado. Eu falei, gente, então chegou o momento seguinte, eu vou ligar pra algumas escolas e vou perguntar, tipo assim, vou atrás de curso de penteado. E só que aí o que acontece? Quando eu liguei para as escolas, todas as escolas falaram pra mim, não, pra você tocar no cabelo de alguém, você precisa ser licenciada. Você não pode tocar no cabelo de alguém se você não tiver licença. Era um curto e grosso assim mesmo. Aí eu fui insistindo, nada, realmente não consegui. Eu falei, então talvez seja realmente isso que eu tenha que fazer. Aí foi quando, aí eu fui tipo assim, procurando escola, tal. E aí resolvi, aí comecei a estudar. Aí, gente, assim, ó, foi um tempo assim, bem difícil, bem complicado, porque talvez muitos de vocês não saibam, eu tenho 2 crianças. Hoje eles estão com 13, 12 anos, mas na época, assim, eram menores. E eu trabalhava de segunda a sexta como babysitter. Saía muitas vezes, eu não ia em casa, eu não via eles durante a semana, que eu saía direto, ia direto pra escola.
chegava da escola 11 horas da noite, de segunda a sexta. Então, assim, era bem puxado. E quando chegou o sábado, o que que eu fiz? Eu tenho uma pessoa assim, maravilhosa, que eu tenho que agradecer ela demais, que é a Arlete. Ela tem um salão lá em Boston. E é uma pessoa assim, maravilhosa, é uma profissional incrível. E é uma mãezona, assim, sabe? Ela tem maior paciência em ensinar. E eu liguei pra ela e eu falei: olha, Arlete, você me deixa trabalhar aí aos sábados, você não precisa de me pagar nem nada, eu só quero prática, eu quero poder, assim, desenvolver, eu quero, sabe? É isso, eu queria aprender. E é isso que eu falo, gente, se vocês precisarem de no início, sabe, trabalhar de graça, pra você aprender, na verdade você não tá trabalhando de graça, você tá aprendendo, entende? Vale a pena, isso não é problema nenhum. Aí eu fui, lógico, assim, ela me pagava, ela não deixou de me pagar, mas eu falei pra ela que ela não precisava, entende? Só deles me passarem o conhecimento, me ajudar, assim, a desenvolver enquanto eu tava na escola. E eu agradeço muito, porque foi realmente maravilhoso, fazia uma enorme diferença pra mim, pra escola, sabe? Eu tava no final de semana com eles lá, tentando na prática aquilo, podendo colocar na prática aquilo que eu tava aprendendo, um pouco que eu tava aprendendo na escola. Então, assim, foi realmente, assim, maravilhoso. Que isso é uma coisa muito importante fazer quando você está na escola. Você conseguir trabalho, ou pelo menos que você vá nos salões pra você ficar assistindo, sabe? Porque aquilo ali te deixa mais familiarizada com a profissão. Você adquire experiência que você não adquire na sala de aula, entendeu?